O Homem de Aço é uma história da DC, escrita e desenhada por John Byrne no ano de 1986. Com o fim da crise nas Infinitas Terras, novas histórias de origem surgiram de vários personagens. As mais conhecidas são Batman Ano 1, Mulher Maravilha, Deuses Imortais, e aqui a gente tem a nova origem do Superman em O Homem de Aço. Considerada por muitos como a origem definitiva e que mostra por que realmente ele é o maior super-herói de todos. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois, me segue no Instagram e baixa o aplicativo do canal, o link também tá aqui na descrição. E hoje é dia de O Homem de Aço, então vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa a milhões de anos-luz de distância da Terra, num planeta chamado Krypton, onde vive uma raça super avançada e super desenvolvida. O cientista Jor-El vive ali casado com Lara e o filho deles recém-nascido chamado Kal-El. O problema é que Jor-El vem investigando acontecimentos vistos no seu planeta atualmente. Uma reação em cadeia no núcleo de Krypton provocou pressões no interior da crosta do planeta. Pressões nada naturais que estão fundindo os elementos num novo tipo de metal. Um metal radioativo, conhecido depois como kryptonita. E essa radiação está matando a população do planeta. E para piorar, essa mesma pressão vem se intensificando e em breve o mundo vai atingir níveis alarmantes até que Krypton explodirá. A sociedade em Krypton é tão avançada que controla tudo, até mesmo o clima se desejar. E isso os tornou numa sociedade fria e insensível, privada de todos os sentimentos humanos. Um sentimento que Jor-El deseja reviver em seu filho. Por isso, mesmo com Krypton em breve explodindo, Jor-El deseja que ele viva. Por isso, o colocou num orbe, numa pequena estrutura que pode viajar pelo espaço. E Jor-El procurou pela vastidão do cosmo até encontrar um planeta similar ao deles, mas onde o pequeno Kal-El possa prosperar. Um lugar chamado Terra. Além disso, a Terra é banhada por um sol amarelo, e as células dos kryptonianos expostas a essa luz vão atuar como baterias solares, deixando o pequeno garoto cada dia mais poderoso. E já sem tempo, Jor-El precisa colocar o orbe com seu filho num tipo de pequena nave imediatamente, para que ele parta pelo espaço, porque já era tarde demais. As erupções no planeta começaram. E enquanto a pequena nave se distanciava, Krypton era destruída. 18 anos depois, em Smallville, vemos o jovem Clark Kent vencendo, praticamente sozinho, o campeonato de futebol americano do seu colégio e sendo ovacionado por isso. Mas enquanto uma multidão comemorava, seu pai, Jonathan Kent, aparece e diz que eles precisam conversar. Talvez a sua vitória não seja motivo de comemoração, e sim de decepção, porque Clark tem uma vantagem, e estava na hora de contar a verdade para ele. Quando voltam para sua casa na fazenda Kent, Jonathan leva Clark para um local afastado no campo, um local proibido, onde ele revela que o motivo para isso é porque ali ele guardava a nave onde ele foi encontrado. Numa noite, há 18 anos atrás, Jonathan e sua esposa Martha viram um clarão e algo caindo na sua fazenda. E quando se aproximaram, perceberam que era algum tipo de nave espacial e dentro dela havia um bebê. Martha achou que aquilo era algum tipo de foguete e de forma absurda alguém tinha colocado um bebê ali dentro. Ela se afeiçoou à criança imediatamente e assim o casal o adotou como seu próprio filho. Uma nevasca de 5 meses deixou os Kent isolados na sua fazenda. Então depois disso, eles apresentaram o recém-nascido como sendo o filho biológico deles. E seu nome era Clark Kent.
Ele cresceu como uma criança normal, junto de outras crianças como a jovem Lana Lang. Até que, com 8 anos de idade, quando ele voltava para a escola, Clark foi atacado por um touro nos campos de Smallville. Só que, para surpresa de Jonathan, o pequeno Clark não sofreu nenhum arranhão. Aquele foi o primeiro sinal, e logo em seguida, Clark estava levantando tratores com as mãos. Ele nunca sofreu nenhum ferimento, nunca ficou doente e a cada dia ficava mais forte. Começou até mesmo a enxergar através das paredes, até que um dia ele percebeu que podia voar. Clark sabia de toda essa história, mas não sabia sobre aquele foguete. Não sabia que ele era adotado. E ele entende porque seu pai estava decepcionado com relação ao futebol, já que ele tinha algumas vantagens a mais. E sabendo agora que ele realmente era diferente, Clark sabe que precisa assumir responsabilidade. Ele tem que parar e encarar que, já que ele tem esses poderes a mais, ele não deveria se beneficiar com isso. Ele deveria ajudar as pessoas que precisam. Mas ele tinha que fazer isso em segredo, sem que soubessem quem ele realmente era. Então, nos próximos 3 anos, alguns feitos extraordinários acontecem em vários locais do mundo, todos parecendo feitos naturais, como uma inundação sendo desviada, ou uma ponte que desabou resistindo até o último momento sem deixar feridos, e coisas desse tipo. Claro que tudo aquilo era Clark agindo. Até que um dia, a população o viu. Viu um super-homem que salvou um ônibus espacial que tinha acabado de colidir com um jatinho, uma aeronave que levava uma repórter que ele já tinha visto pela TV, chamada Lois Lane. Só que ao se distrair com a beleza de Lois, a população avançou para cima daquele super-homem, pedindo coisas, oferecendo coisas, todo mundo queria algo dele. E assim ele fugiu dali e voltou para a fazenda Kent. Então, para evitar que a vida do seu filho se tornasse uma loucura para sempre, Jonathan teve uma ideia. E a partir daí, ele criou 2 disfarces. Num deles, ele seria Clark Kent, um jovem que usava óculos, cabelo sempre penteado, ombros curvados, desengonçado e estabanado. E para o outro, a sua mãe costurou uma roupa justa ao seu corpo, já que dessa forma elas não rasgavam tão facilmente. E com um símbolo estampado no peito e uma capa vermelha, ele poderia ajudar as pessoas. E usando um nome que foi denominado numa matéria no jornal de Metrópolis, escrita por Lois Lane, assim sendo agora conhecido como Superman. O Superman decide ir para a cidade grande, onde ele poderia ajudar mais pessoas ainda. Só que ainda desconhecido, a população se espanta ao ver um homem voando pela cidade. E a imparável Lois Lane fica determinada a conseguir uma entrevista com aquele super-homem. O Superman ajuda no máximo que consegue, acabando com alguns crimes e salvando pessoas de perigos. Mas toda vez que algo acontece e a Lois vai para tentar encontrá-lo, ele já tinha ido embora. Então ela tem um plano e arma um acidente com ela própria, jogando seu carro no cais esperando que o Superman a salvasse. E ao gritar por ajuda, o herói a encontra. Nesse momento então, ele a leva até seu apartamento, onde ela o convida para entrar e começa a lhe fazer perguntas pessoais. Realmente, como se fosse uma entrevista. Mas o Superman precisa ir embora, porque ele tem um compromisso como Clark Kent. Ele marcou uma entrevista de emprego com Perry White, o editor-chefe do Planeta Diário, o jornal onde Lois trabalhava. E quando ela chega dizendo que tem a matéria do século, a entrevista com o Superman, Perry diz que o novo funcionário já tinha feito a matéria na verdade. E esse novo funcionário era Clark Kent. Depois de alguns dias, com o Superman levando luz a Metrópolis, até mesmo com o nível de crimes caindo, vemos as sombras de Gotham, quando o Homem-Morcego tá por ali caçando informações sobre a criminosa Magpie.
Mas nesse momento, o Superman surge ali, encontrando pela primeira vez o vigilante chamado Batman, onde primeiro pretende prendê-lo por agir à margem da lei, mas ao conhecê-lo melhor, entende que Gotham é bem diferente de Metrópolis. O Batman diz que sabia que em algum momento eles se encontrariam, mas Gotham não é problema do Superman. Inclusive, ele já estava preparado para esse encontro e fez um tipo de campo de força que, se o Superman o atacasse, uma bomba iria explodir e matar um inocente. Então, claro que o Superman não faria nada contra ele. O Homem-Morcego explica que está ali atrás do rastro da criminosa Magpie, e os dois, trabalhando juntos, conseguem capturá-la. Mas o Superman percebe que ela não é só uma criminosa, ela era uma insana. E o Batman mostra que o crime ali está enraizado desde as ruas até os gabinetes policiais e da prefeitura. A luta em Gotham é muito mais do que prender criminosos, como acontece em Metrópolis. Então é aí que o Superman entende a diferença entre as cidades, e por ver que o Batman é mais do que capaz de cuidar disso, Gotham se torna uma cidade fora dos seus limites. Mas apesar disso, o Superman ainda está apreensivo sobre o inocente em que o Batman implantou a bomba, e o Homem-Morcego revela que o inocente era ele próprio. A bomba estava com ele esse tempo todo. Então os dois heróis começam a ter admiração um pelo outro. Inclusive com o Batman pensando se, em alguma realidade diferente, eles poderiam ter sido amigos. Algum tempo passa, e 17 meses desde que Clark foi contratado no Planeta Diário e publicou a maior história do século com uma entrevista exclusiva do Superman, Lois Lane ainda tem uma certa rivalidade com ele, que na verdade é uma certa inveja, porque ela gostaria de ter publicado aquilo. Os dois foram convidados para uma festa luxuosa realizada pelo maior empresário de Metrópolis e um dos 3 homens mais ricos do mundo, Lex Luthor. Lex é um empresário que basicamente comanda tudo na cidade e pode ser considerado como o homem mais poderoso de Metrópolis. A celebração vai acontecer num imenso navio particular do milionário. Só que quando a dupla chega, Lois descobre que o vestido que ela recebeu para usar nessa ocasião era um presente de Lex, porque ele tinha desejos por Lois. E por conhecer a índole do empresário, Lois se irrita e se recusa a ser um tipo de troféu de Luthor. Então, irritada, ela decide ir embora. Mas antes que ela pudesse sair do navio, um grupo de terroristas invade o local, prontos para assaltar as pessoas dali. Clark pula na frente de Lois para que ela não fosse machucada, mas os bandidos o golpeiam e Clark finge um desmaio, assim sendo jogado ao mar. Com isso, podendo usar o uniforme de Superman sem problemas, ele levanta o navio assustando os bandidos e dando chance para que Lois pegue uma das armas deles e assuma o controle da situação. Só que assim que tudo é resolvido, Lex Luthor oferece $25 mil ao Superman por esse serviço e para que ele comece a trabalhar para ele, já que Lex controla tudo e todos na cidade. Mas Superman não está à venda. E nesse instante, Lex revela que foi ele próprio que permitiu que os terroristas entrassem na embarcação, para que ele pudesse ver o Superman em ação. E com isso, o prefeito da cidade que estava ali na festa ouve um absurdo desses e pelo perigo que Lex permitiu que eles passassem, o prefeito pede que o Superman prenda aquele homem. Porque agora, Lex não era o homem mais poderoso de Metrópolis. Esse título pertencia ao Superman. Claro que Lex não fica nem 2 horas na delegacia depois de comprar algumas pessoas, mas pelo fato de ver que não tem mais o status que tinha antes, ele ameaça o Superman e promete que vai caçá-lo até que o herói seja morto. E ele vai fazer tudo isso de uma forma que ele nunca poderia ser incriminado. Assim, 2 anos se passam com Lex ficando cada vez mais calvo e tentando de tudo
ordenando ataques ao Superman para se consagrar como mais poderoso e influente que o herói, mas sempre tendo um álibi para os ataques ou uma forma de que não fosse apontado como culpado. Lex até mesmo ordena a criação de um clone do Superman para que esteja sob seu comando. Mas o cientista responsável por isso faz uma descoberta intrigante. A sua máquina de clonagem é programada para fazer a cópia de qualquer ser conhecido. Mas analisando o sangue do Homem de Aço, ele descobre que não se trata de nenhum ser conhecido. Ou seja, o Superman era um alienígena. Sua biologia não era da Terra, e isso deixa Lex bastante curioso. Mas exatamente por isso, a clonagem não dá muito certo, e o que surge ali é uma cópia problemática, um ser bizarro. Essa criatura então escapa do laboratório e começa a surgir na cidade, agindo de uma forma semelhante ao Superman e com poderes praticamente idênticos, só que muito mais agressivo. Então quando o herói original encontra a sua cópia, ele é atacado imediatamente. Isso gera um combate onde o Superman nunca tinha lutado com alguém tão poderoso até aquele momento. Mas ao perceber que a criatura era feita de um tipo de material sintético e não orgânico, ele o ataca com tudo que tem e assim destrói aquele clone. 10 anos se passaram desde que Clark Kent saiu de Smallville para ser o Superman em Metrópolis. E depois de um longo tempo afastado, ele volta para sua cidadezinha para visitar os seus pais. Clark lhe conta sobre todas as novidades, sobre a sua vida como Superman e principalmente sobre Lois Lane. Aqui ele admite os sentimentos que tem por ela, mas ela não é muito fã de Clark ainda pelo assunto da entrevista. Mas está na hora de fazer algo a respeito, e ele precisa contar a ela como se sente. Só que por enquanto ele está ali com a sua família agora, comendo a deliciosa torta de ruibarbo da sua mãe. Inclusive, uma torta tão gostosa que durante a noite, quando Clark não consegue dormir, ele vai até a geladeira atacar a sobremesa mais uma vez. Mas nesse instante, uma aparição, um tipo de fantasma surge na sua frente. Aquele era Jor-El. Clark de repente se vê num lugar desconhecido, onde encontra uma mulher. Aquela é Lara, que o chama de filho. Mas de repente, essa alucinação desaparece e Clark é encontrado por Lana Lang no meio do campo da fazenda. Clark volta ao normal e começa a conversar com a sua velha amiga, na verdade, a sua primeira namorada. Lana conta como ela sofreu com a partida de Clark, como foi há 10 anos atrás quando ele lhe contou a ela sobre seus poderes, sendo ela a única pessoa no mundo que sabe sobre isso, tirando os pais de Clark. Ela o amava, e sem lhes dar uma chance, ele diz que com os seus poderes poderia fazer a diferença no mundo, e assim ele se foi. Ela entrou numa grande depressão, mas finalmente entendeu que o Superman não é de uma mulher, ele é do mundo. Inclusive, essa declaração faz com que ele reflita sobre seus próprios sentimentos por Lois Lane. Ele pertence ao mundo, mas qual mundo? 10 anos que ele descobriu a sua origem e até hoje não sabe exatamente de onde ele é. Ele nunca se questionou nem se importou com isso, para ser sincero. Mas agora estava na hora de descobrir. E quando ele vai onde deveria estar a sua nave, ela não estava mais ali. Só que nesse momento, nesse lugar, o fantasma de Jor-El surge mais uma vez. E ao tocar o seu filho, ele lhe passa todas as informações sobre o seu mundo. Essa figura estava ali porque era um tipo de mecanismo da nave que o levou para a Terra. É um jeito de receber as informações de seus pais e de todo o seu mundo natal. Esse toque fez com que o Superman descobrisse tudo sobre Krypton, inclusive aprendendo a sua língua, a sua cultura e a sua história. E aos poucos ele vai entendendo tudo sobre ele próprio, descobrindo que é de fato o último sobrevivente de Krypton.
Ele nunca tinha parado para pensar que realmente era um tipo de alienígena, mas agora ele sabe. Só que embora Krypton o tenha gerado, foi a Terra que o tornou em tudo que ele é. Foi Krypton que deu origem ao Superman, mas foi a Terra que o transformou num ser humano. E é desse jeito que termina a história. O Homem de Aço foi considerado por muito tempo como a origem definitiva do Superman, até que essa história sofreu algumas alterações no futuro, com HQs como O Legado das Estrelas e Origens Secretas. Mas a alteração do Superman da Era de Ouro para esse Superman do pós-crise, na época sofreu muito com alguns fãs. A mudança do personagem foi bastante drástica. Seus poderes eram muito menores aqui. Aqui ele não podia mais carregar planetas com as mãos, por exemplo. Não tinha mais os outros supers, como o Supercão ou a Supergirl. Elementos esses que só foram revisitados muitos anos depois. Aqui realmente ficou definido que o Superman era de fato o último filho de Krypton. Lex Luthor sofreu uma grande repaginada também e passou de um cientista louco para um milionário extremamente inteligente. A Lois Lane também teve a sua personalidade modificada, e aqui ela era muito mais forte e determinada do que antes, que era basicamente uma donzela em perigo. Além de que os pais de Clark continuavam vivos e são os principais responsáveis pela índole do herói. E por isso que uma das minhas personagens favoritas da DC, que não é um super-herói, é a Martha Kent. Tudo isso foi mudado de uma hora para outra, e por isso na época muita gente não gostou, mas a atualização era necessária. Tanto que essa versão do herói, hoje em dia, é a mais querida pela maioria dos leitores. O roteiro da HQ é ótimo, atualizando o maior super-herói dos quadrinhos de uma forma mais dinâmica e, de certa forma, mais realista na medida do possível. A narrativa é fluida, mesmo tendo muitos balões de pensamento desnecessários, mas os enquadramentos, o decorrer da história é muito boa de acompanhar. E a arte do John Byrne é um dos pontos mais altos, sendo inclusive o traço que definiu o herói até os dias de hoje. O Homem de Aço vai abordando épocas da vida tanto do Clark quanto do Superman. São 10 anos que definiram a sua origem e a sua personalidade, mostrado sempre de uma forma inspiradora, sempre com um sorriso no rosto, sempre pensando no bem do próximo e no final mostrando que independente de qualquer superpoder, não é por isso que o Superman é o maior de todos. Toda essa evolução e essas atitudes positivas que ele tem na vida são para definir o alienígena Superman como sendo um dos heróis mais humanos que existem nos quadrinhos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.